O nosso convidado do Biografias de hoje, como ele gosta de dizer, começou do zero menos zero, mas construiu uma trajetória linda, empreendedora e de muito sucesso. E olha, os temperos que ele usou não foram muitos não, viu? Na verdade foi um tempero só, sal grosso. Mas você vai saborear essa história do jeito que você quiser. Mal passado, bem passado, ao ponto. Nosso convidado é o Henri Koser, ele que por muitos anos comandou a rede de churrascarias Fogo de Chão e agora é o presidente da holding AC, que leva as iniciais do nome dele, que detém as marcas, as redes de restaurantes NB Steak e também Maremonte. Henri Koser é o nosso convidado de hoje. Henri, mais uma vez, obrigado por participar, para contar um pouquinho essa história. É só sal grosso mesmo? Obrigado pelo convite. Sal grosso é para eliminar e dar o sabor no negócio, né? Mas tem mais tempero aí. Tem alguns temperos. Então nós vamos descobrir. Muito bem. Henri, a gente gosta de mostrar, né, hoje, mas buscar a essência, né? Valores, como isso tudo foi construído, principalmente no momento que o Brasil precisa reverenciar pessoas, né, que realmente trabalham com ética e tudo mais. Então conta para nós da onde você veio, como é que era essa casa, o ambiente, papai, mamãe. Eu nasci na Serra Gaúcha, uma cidade pequena lá com 2.000 habitantes, de família de austríacos e italianos que vieram para o Brasil nos anos final de 886, 887, e se instalaram onde é o Vale dos Vinhedos hoje. Depois de lá foram descendo um pouco mais para os outros municípios. As famílias na época eram grandes, sempre 8, 10, 12, né? Dos meus pais e dos meus tios. Quando chegou na nossa vez também já era grande, somos em 7, né? 7 irmãos. Então, que isso é a parte boa, que você aprende a dividir e multiplicar com um monte de gente. E também é se organizar um pouquinho. E uma família de 7, se não for muito rígido, o negócio não funciona. Sem dúvida, puxa vida, hein? Então tivemos uma educação, um privilégio de ter herdado esse ensinamento dos avós, de conviver com eles, e ouvir as histórias deles, de sacrifício de chegar no Brasil, e de se colocar em uma outra época. Uma vida destemida, né? De trocar de e acho que isso foi dando o tempero que nós precisávamos para a vida depois, né? E será que a gente ia querer ficar lá também? Ou será que a gente ia querer pegar as aventuras deles? Eu acho que o começo de tudo começou por aí, a gente começar a olhar o mundo da onde eles vieram. Eu acho que isso foi o tempero maior que eles conseguiram colocar, no meu caso do meu pai, eu acho que para todos os filhos, né? Porque todo mundo virou meio empreendedor, todo mundo foi fazer alguma coisa eles fizeram no caminho depois. E qual era a atividade do pai? Eles eram pequenos produtores rurais, né? Porque o meu avô tinha uma gleba de terra lá, tipo 200 e poucos alqueires, e teve 12 filhos. Ele separou, ele fez a primeira reforma, eu falo que é a primeira reforma agrária por conta. Cada filho que casava, ele dava lá 10, 20 alqueires. E distribuiu tudo para todo mundo. Só que quando chegou os netos, não tinha mais terra para distribuir. E aí, meu pai, o que ele produzia lá? Produzia porco, ovelha, trigo, soja e milho. Subsistência e também para comercializar. E comercializava. Porque ele falava que tinha que ter, isso é um aprendizado que eu carreguei comigo e carrego até hoje, que tinha que ter diversas fontes de receitas, porque uma secasse, a outra tinha. Então, e a cada mês tinha que ter alguma receita entrando. Então, por isso que ele diversificava o que ele tinha nas terras dele, para ter todo o mês, mais ou menos, alguma rentabilidade. E aí, nos meus negócios, isso serviu como base também, que eu sempre tive diversos tipos de negócios. Se um afundasse, sobrava o outro para pegar a rema. Acho que então deu uma base de puxar isso. Perfeito. Bom, você, pelo que eu pesquisei, saiu com 14 anos, né, da sua cidade. Que sonhos um menino de 14 anos tem, né, para abandonar uma certa segurança em busca do desconhecido? No segurança não tinha mundo, né? Porque além de segurança da casa, que não faltava nada, os pais cuidavam muito bem da gente. Era um bom prato de comida. Mas era bom. Claro. Só que não tinha mais perspectivas de lá. E naquela época, tinha uma cidade de 2.000 habitantes, você não vê nada fora, mas todo
todo dia tinha um treinamento da Força Aérea que passavam com os aviões supersônicos, jatos, e você tinha que ficar olhando, porque senão o jato passava e o barulho vinha depois, né? Eles faziam os treinamentos naquela região. E aquilo despertou em mim que o meu sonho era ser piloto. Primeiro era ser motorista de caminhão, depois ser piloto de avião. Quando começou esse treinamento, vou ter que entrar na aeronáutica um dia para ser piloto. Então o sonho de sair de lá era que um dia eu me tornasse piloto. Na real, eu me tornei um bom piloto de espetos. Poxa, né? meu Deus do céu. Mas não abandonei, por 2 vezes eu tentei entrar no mundo da Força Aérea. Primeiro que não tinha idade suficiente, com 14, depois no Rio, no 3º Comar lá, eu entrei para tentar, mas também parei no meio do caminho. Perfeito. Mas do Sul você foi para onde? O que é que você foi fazer? Do Sul eu vim para Aparecida do Norte, onde os amigos do meu pai tinham uma pequena churrascaria de beira de estrada, que naquela época, nos anos 70, as churrascarias todas eram na beira das estradas. Então eu chamo da primeira leva de churrasqueiros. Eles saíram e vieram ganhando a estrada. Os caminhoneiros foram trocando por churrascarias, foram parando, quem estava cansado de dirigir caminhão. E aí os gaúchos foram subindo, o Brasil inteiro ficou... o conceito ficou conhecido no Brasil inteiro por essas pessoas. Aí fui trabalhar num desses lugares lá em Aparecida e fiquei lá durante um ano, eu com o meu irmão mais velho. Aí fez um pouco de tudo. Cheguei lá, comecei a fazer limpeza, depois era a parte do bar, depois virei o homem do suco, se cuidar da parte do suco, parava um ônibus lá, era uma parada de ônibus antes da Aparecida e chegava uma infinidade de gente lá toda hora com os ônibus. Eu fazia um quiosque que tinham feito do suco. Depois disso eu fui para a cozinha de novo, como auxiliar de churrasqueiro, aí comecei a preparar as carnes, e aí depois eu fui atender cliente. Então teve um processo de treinamento de uns 6 meses até eu chegar no cliente. Quando eu cheguei no cliente, me apaixonei, né? Porque é incrível como o cliente ajuda. Eu me lembro que eles viam um moleque de 15 anos indo servir as mães, os pais, eu ouvia eles falando para os filhos: olha o que esse menino está fazendo, vocês deveriam estar fazendo isso. Então você passou a ser exemplo de famílias boas que passavam isso para o filho. Então isso dava mais motivação para continuar no trabalho. Então, como esse caso, tem uma série de casos que eu ouvia, mas como é que você faz a sua vida? Como é que você chegou aqui? Por que de 15 anos está trabalhando? Primeiro tem que sustentar a família daqui a pouco. Tem que ajudar os meus pais e eu acho que daí já veio aquela responsabilidade de ser esteio da família, de conseguir se posicionar diferente para que tudo mudasse ao seu redor. Perfeito. Então a responsabilidade começou a mudar um pouquinho. Abri um parênteses nessa história porque vou fazer um comparativo com outros biografados, né, que eu tive a honra de transformar suas histórias em livros. O senhor Samuel Klein, por exemplo, o maior ídolo do empreendedor da Casa Bahia, quem é? Né? É o dono da empresa, né? O Samuel Klein foi o maior vendedor que o Brasil conheceu. Então, aí hoje, tenho certeza, né, na sua trajetória, aquele que está na limpeza, aquele que está lavando o prato, ele está, né, na churrasqueira, tem o grande ídolo dele aqui, né, que é você. E prospectando para o futuro, ou seja, o Arri começou aqui, então eu também posso construir o meu trajeto. Você convive, troca essas experiências com eles perguntam para você, tem histórias empreendedoras que nasceram aqui? Hoje tem uma infinidade de empreendedores que nasceram da nossa primeira leva. Hoje, eu não tenho a conta, não posso falar agora, mas são uma infinidade de pessoas que passaram, fizeram base, montaram seus negócios e estão tocando seus negócios. Não só aqui, como fora, nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Hoje já são 10 grupos separados que foram descendentes do nosso. Que nasceram aqui dentro de você. Que nasceram. Nessa escola, né? Agora, se contar todos dos últimos 30 anos, foi uma boa pergunta, porque eu vou até levantar isso. Bacana. Quantos já se tornaram bons empresários e empreendedores no Brasil e fora? E quando um pássaro, né, do seu ninho quer voar, você deixa na gaiola ou você deixa ele bater asas? Deixo sempre livre. E também está sempre livre para voltar. Eu tenho muitos deles que foram e voltaram. Porta aberta. Não, a porta aberta. Que bonito. Acho que tem que fazer o teste, tem que experimentar. Né? Se não experimentar, não vai saber. Ele não pode ficar se cobrando. Se eu tivesse feito, poderia ter dado certo. Não. A melhor coisa é fazer. Se não saiu do jeito que foi planejado, a porta está aberta de novo.
essa segurança que o Arri passa, né, para o colaborador dele que quer desenvolver uma carreira solo é muito importante, porque efetivamente é o que trava, né? A única coisa que eu sempre falo assim, se você começar um empreendimento, você, por favor, pare de ficar aqui. Porque você não vai cuidar nem do meu, nem do seu. Exatamente. Então vai cuidar do seu. A cabeça já está fora da linha. Sim, já vai cuidar do seu. Tem que deixar muito bem. E a garantia da porta aberta, isso realmente dá mais liberdade, né, e segurança numa ação. Arri, eu pesquisei uma passagem que me chamou muita atenção. Quando você estava nessa churrascaria, né, em Aparecida do Norte, você servia os donos, né? Sim. Então, não, isso já foi no Rio. Ah, foi no Rio? Então me conta. Eu já estava evoluído. Já estava em outro patamar. E por que a troca para o Rio? O Rio porque meu irmão teve uma proposta de trabalho, e ele era o mais velho. Quando ele foi, arrumou trabalho lá, logo em seguida me chamou para que eu fosse também. Churrascaria também? Perfeito. Todo o aprendizado veio de absorção. Você perto das pessoas, perto do cliente, perto do que tinha e da leitura. Então, a absorção do meu aprendizado veio dessa área e vem até hoje disso o meu aprimoramento contínuo e a busca do melhor, né? Nessa época, eu era o que servia sempre os donos, na hora do almoço e também no jantar, porque todo mundo tinha receio de servir os donos por causa da reclamação. Então eu sempre me posicionava a ser o primeiro a servir. E à noite eles terminavam o trabalho, eles ficavam lá na frente do bar, bebendo e conversando sobre o dia, o que tinha acontecido no dia e as providências para o dia seguinte. Essas providências eu sempre participei lá servindo, e aí eu acho que foi o meu grande aprendizado, que eu via da parte administrativa ao problema que eles tinham com o pessoal e ao problema que eles tinham com os fornecedores. Os buracos porque naquela época não né? tinha fornecedores como hoje, que já são uma base maior. Eles tinham eram tudo pequenos distribuidores, não tinha essa consolidação de grandes marcas, grandes frigoríficos e um único supplier que se consegue pegar tudo. Perfeito. Então você, porque para muitos, né, ai meu Deus, que saco, tem que ficar até mais tarde servindo os donos, né? Aquela situação tensa, para você é oportunidade. Era a parte mais gostosa do dia. Sabe aquela aula do professor que todo mundo quer naquela aula? Depois da, né? Depois de tudo. Fica mais meia hora lá, né? Puxa vida. Então, pessoal, toda vez que a gente tiver numa situação de problema, né, que a gente pode avaliar como problema, tem oportunidade ali. Vou também trazer uma associação, né, com um dos meus projetos. A primeira biografia foi do Samuel Klein, né? E ele falou assim, Elias, problema é oportunidade. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho um baita problema aqui para resolver, porque eu nunca escrevi uma biografia, quero estragar a história desse homem, né? Mas se eu acertar a mão, né, eu tenho uma grande oportunidade, né? Sim. E está aí, né? Hoje, né, 28º livro, né, mais de 200 mil livros do Samuel Klein vendidos, uma grande oportunidade por trás desse pseudo problema. Arri, bom, ali você então fez um período também no Rio de Janeiro. Pelo que eu percebo, assim, você tem assim, você sabe a hora certa que desse bagaço da laranja não sai mais caldo. Não, até poderia sair, mas a oportunidade que estava para vir, eu sempre achei que fosse melhor. Ah, perfeito. E acho que aí foi acertando os times, Então, nessa época a gente viu a oportunidade de fazer um negócio em Porto Alegre, e era a oportunidade de voltar para mais perto da família, e casou essas duas coisas, e conseguimos fazer um negócio que para nós era excepcional, mas foi em 1981, e logo em 82 veio a crise. Puxa, estava bom, para investir. Meus negócios são extraordinários, eles começam sempre na crise. Arri, nós vamos voltar e contar essa história, né, que você passou já em alguns tópicos, né? Uhum. Mas você falou do recomeço, né? Uhum. Recomeçar, né? Qual é a vantagem de recomeçar, né, já tendo vivido um histórico? Acho que é todas as vantagens. Primeiro, recomeçar capitalizado. 2, só capital não faz nada. Você ter gente e saber com quem que você vai formar o time. E a experiência de tudo que você passou. Então, acho que é o acúmulo do conhecimento durante 30 anos, 40 anos, que esse acúmulo é que vai fazer a diferença numa hora de uma decisão. Então, eu acho que recomeçar, na minha fase, recomeçar os negócios um pouquinho mais de 50, é diferente de recomeçar os negócios com 17. Você acumulou esse conhecimento o tempo todo para implantar ele na segunda fase. Arri, você internacionalizou a rede Fogo de Chão. Hoje, você sabe esse caminho para fazer com sucesso.
As suas marcas hoje, a NB Steak e a Maremonte, também podem percorrer esse caminho? Eu acho que o Marimonte poderia, mas não é esse o propósito dele. O Marimonte foi desenhado todo desde que nós pegamos, ele já tinha um DNA italiano, e a gente aperfeiçoou isso, a gente tem o certificado da Associação dos Pizzaioli de Nápoles, a gente traz todos os nossos ingredientes de lá, farinha, o tomate pelado sai de lá, o azeite, os principais produtos vêm da Itália para cá. Então ela é um representante da Itália aqui no Brasil. Então esse é o propósito dela. E o NB tem um propósito de cozinha brasileira. Então é representar a carne, voltar a isso, e essa lapidade, esse novo conceito. Internacionalizar pode ser que aconteça, mas a ideia não é essa no momento. O momento é ter corpo no Brasil e difundir esse novo conceito que nós implantamos no Brasil. Então vamos ter a ideia que nesses próximos anos, até 2025, a gente possa estar colocado nas principais cidades. Hoje a gente está em Porto Alegre, Florianópolis, está em São Paulo com 3 unidades, vai ter a Farroupilha agora logo em seguida e depois Campinas. E aí tem as outras cidades. Então, que é para mostrar esse novo conceito, essa nova onda que eu tô falando, e já muitos outros já começaram a fazer esse mesmo parecido. Então, eu acho que vai ficar essa nova onda de melhoria que nós fizemos, não só no nosso, como também em outros que estão fazendo o mesmo trabalho. Então, esse é o propósito. Quando estiver pronto, aí eu acho que tem uma geração mais nova que está vindo e acho que se tiver base, pode ser internacionalizado. Mas não é o que nós estamos pensando agora. Há um grande espaço. Ainda tem um grande espaço para crescer aqui. Você, inclusive, percorreu um caminho muito parecido com um dos meus biografados também. Dr. João Chua Cavalcante Neto, fundador da Universidade Estácio de Sá, e para a mesma empresa, né? Ele também saiu da filantropia, que dá, né, o guarda-chuva, né, dos impostos, né, da preservação, sim, tornou uma SA, vendeu 20% para o grupo GP, né, Investimentos, obviamente que é uma empresa de private equity, né, que investe, né, para o amigo conhecer, empresas com potencial, né, de crescimento. Por coincidência foi a mesma, né, mas que ainda não estão na bolsa, né, e obviamente a GP entrou, fez, né, aquele trabalho, né, de remodelagem da empresa, as ações explodiram na bolsa e ele vendeu os outros 80%. Você também fez em duas partes essa venda? Fez duas partes também, uma parte de 2006 e uma parte de 2011. Perfeito. Foi do mesmo processo também. As empresas, as ações valorizaram e tudo, e aí... Não, aí nós valorizamos que tinha que fazer, o nosso caso era abrir mais lojas, a gente conseguiu ir aumentando o número de novos endereços. Perfeito, perfeito. Aliás, você falou em Campinas, né? Vou trazer uma situação curiosa de um dos meus biografados lá para ver se aconteceu com você também. O senhor Armindo Dias, né? Que é o fundador do grupo Royal Palm Plaza, né? Ah, sim. Que eu também tive a honra de biografar. Ele era dono da Biscoitos Triunfo, ali em Campinas, né? Vendeu para Danone. Só que no dia seguinte da venda, ele pegou o carro e foi para a fábrica. Falou, meu Deus do céu, não é mais o meu caminho, né? Você também repetiu o caminho no dia seguinte? Não, acho que eu não repeti. Eu fui fazendo meio um desligamento diferente. Eu fiquei... A Fogo foi o que mais fiquei, 30 anos. Mas eu sempre fui meio comprador e vendedor. Então, tem diversos conceitos que nós fizemos. Lá em Porto Alegre, a gente tinha 5 conceitos diferentes. Quando tinha lá, mais 5 conceitos diferentes. Então, tinha bar, tinha lanchonete, tinha pizzaria, tinha umas coisas que a gente trabalhou. Isso tudo foi vendido. Em São Paulo, também. Eu fui testando. Eu fazia um negócio menor, vendia. Quando nós fizemos o Prime, no primeiro ano que eu estava lá, resolvi vender. Já abriu, estava emplacado, estava com sucesso, vendia. Lá na Zona Norte nós temos um negócio que era a Mercearia Zena, a mesma coisa. 2 anos depois eu já estava fora. Então uma série de negócios eu fui fazendo isso, entrando e saindo. Você fez meio sempre como um private equity. E mantinha um, que era a base, e sempre foi deixando. Mas sempre foi preparando e sabia que um dia ia sair. Ou sair para deixar herdeiros, ou sair para deixar os sócios, ou sair para deixar os colaboradores. A ideia sempre foi que a gente não ia ficar eternamente lá. E esse sair, você desliga bem a chavinha e recomeça? Não tem muito problema, não. Tem problema de desligar. Ciclo novo e... No começo você tem... A pergunta é, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Natural. É natural. A questão é, será que o time foi perfeito ou não? Mas o time você vai saber 10 anos depois. Agora já são 6 anos.
Agora eu já sei que o timing estava perfeito para mim, pronto. Mas passaram 6. Daqui 15 pode dizer, não, mas podia ter sido diferente. Não sei, o tempo vai dizer. O erro faz parte, né, da história, da trajetória. Obviamente que as grandes histórias mostram que os erros foram bem menores do que os acertos, né? Mas um erro que te marcou. Todos os erros têm, eu digo assim, no negócio de 100%, para ele andar bem tem que ter 70% de acerto e 30% de erro. Poxa vida, olha que beleza, hein? Mas não pode começar com os 30% de erro, tem que ser equilibrado. Tem que começar com 70%. Depois dos 7 acertos você começa a errar. Aí pode errar. Foi mais ou menos o nosso caso. A gente sempre acertou bem no começo. Mas tem erros que a gente achou que um ponto ia ser perfeito e não vingou como era para vingar. Na contratação de alguém que você acha que vai dar uma performance extraordinária e atrapalha. Se dá para dar um livro só de erros. Eu nem chamaria de erros, não gosto muito de falar de erros, eu chamaria de pontos que fizeram refletir melhor e ver que tinha outro caminho a ser feito. Porque o aprendizado é o pós-erro, né? Tem que essa faz parte, não tem como você acertar 100%. E aí o que tem que dar? O pior é quando você erra, e aí você fica preso ao erro e não vai ver os outros 70% de acerto. Ari, um momento olhando daqui para a história passada, que te faz sorrir, gargalhar, porque você gostaria de viver ele tão agradável que foi? As casas cheias, né? Os clientes, as viagens, e o aprendizado. Porque esse negócio é muito... Você vai estar feliz o tempo todo. Olha o lugar que nós trabalhamos. Comida, diversão, gente bonita, inteligente. Você sai de casa, eu vou para o escritório todo dia de manhã, mas eu fico com vontade de ir para o restaurante. É melhor estar no restaurante que no escritório. Vivenciar isso, né? Até quem trabalha no escritório chega na hora do almoço e fala, para o restaurante, porque tem uma outra energia, gente alegre, gente feliz, gente comemorando. Você vive a vida num negócio desse. Então, eu tenho 40 anos de restauração, esses 40 anos foram mais ou menos como uma festa todo dia. Você vai para casa, não, vai para o restaurante que está cheio, está tudo. Tá tudo. Que gostoso, puxa. Em contrapartida, um momento que faz derramar uma lágrima, relembrando ele. Eu acho que a situação é que parece que tem algo contra o Brasil, que o Brasil não implantar, e aí tem erros e acertos, e a gente não consegue pegar uma linha. Acho que nós temos o maior riqueza do mundo estão aqui. E nós brasileiros não somos tão brasileiros como nós deveríamos ser. A gente não compra as causas do Brasil e a gente só sabe criticar o Brasil e não tentar carregar ele para um outro patamar. E essa hora que ele está precisando da gente. Né? Eu acho que o Brasil sempre precisou, nesses últimos 40 anos, desde que comecei a trabalhar, ele sempre precisou. E o brasileiro não é muito fã até volta a culpa para mim, mas acho que a maioria dos brasileiros, primeiro criticar para depois, acho que vamos dar uma solução para depois andar. Ari, para aquele que vai começar um negócio, que mensagem você deixa, né, que aconselhamento você passa? Aprenda sobre o negócio antes, nem se for trabalhar de graça em algum lugar. Depois que aprender um pouco do negócio, entre nele 18 horas por dia, 7 dias por semana. Quase, é impossível dar errado. Não tem sucesso que resista 10 anos de trabalho. Não tem. Jeito, né? São horas trabalhadas. Diz que depois de você repetir 10 mil vezes uma coisa, você fica muito bom naquilo. Não é por semana, 18 por semana, é por dia, hein? Né? Atenção com isso aí, né? Os franceses estão brigando por 35 horas por semana. Eu falei, isso eu fazia em 2 dias. E tem dias que faço até hoje. Muito bem. Para encerrar, você já deixou uma parte dessa mensagem, mas uma mensagem final, né, para quem nos acompanha no Biografias, que está aqui para aprender, né, com os ensinamentos, né, com os erros, acertos dos nossos biografados e, obviamente, adaptar isso na trajetória deles. Trabalhe muito, dedique uma boa parte do tempo ao conhecimento, leia e busque se informar constantemente o tempo todo, para estar posicionado na hora certa, para tomar a decisão certa. Verdade. Conhecimento, essa é a base mesmo. Muito bem. Ari, eu quero agradecer demais. Só contar uma passagem rápida. Eu sou sócio do Paineiras. Uma vez eu estava lá, acho que uns 2 anos mais ou menos, e alguém do lado, numa mesa do lado ali, né, falou assim, a melhor pizzaria do Brasil se chama Maremonte, né? Dessa Maremonte. Eu entrei, eu adoro pizza, né?
E realmente ele estava certo. Quem é esse cara que eu vou mandar uma pizza para ele? Olha, propaganda gratuita, viu? Essa é a que melhor funciona. Essa aqui me É boca a boca. leva mesmo. É, cliente, isso mesmo. né? Ou me levou, né? Se eu te falar para um lugar, provavelmente você vai. Você pode vir em 20 lugares, mas quando alguém recomenda, você volta. Perfeito, muito bem. Olha, o Arri é o presidente hoje, né, do grupo, né, da holding AC, que detém as marcas NB Steak e também a Maremonte. Quero agradecer demais a tua participação, essa simpatia, essa alegria, né? Um homem que resolve tudo por WhatsApp, né? Teve a gentileza, né, de aceitar essa entrevista, de marcar essa entrevista. É assim, né? A vida tem que ser descomplicada. Quanto menos complicação, melhor. Muito bem. Arri, obrigado por tudo. Prazer Parabéns imenso pela receber sua aqui. trajetória. Muito obrigado. Parabéns Viu? pela sua. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Esse foi Arri Kozer, que detém as marcas NB Steak e também Maremonte. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.